Olá pessoal, estamos de volta agora com o tema 3, falando sobre vegetação. E como a gente pode perceber, já nesse início, a gente percebe que no mundo inteiro a vegetação ela se diferencia, né? E aqui nesse mapa nós temos a diferença por cores, assim como aconteceu também com o clima. A vegetação ela depende muito do relevo e do clima, é importante que saibamos disso. Bem, inicialmente nós vamos ver os principais tipos de vegetação. Ela depende da água, da luz, de alguns nutrientes, né, para a manutenção de algumas espécies de plantas existentes em diversos lugares. Esses elementos eles são de forma irregular ao longo dos continentes e contribuem para que as vegetações nativas de vários diferenciados portes e diversidade de espécies, porque as florestas elas tendem a ser diferentes e os demais tipos de vegetação. As paisagens elas naturais, elas podem ser variadas, elas variam de acordo com o solo, de acordo com o clima, com o relevo. Temos também a ação humana, muitas vezes interfere e modifica as condições naturais dos tipos de vegetação. E por fim, é importante sabermos que que nós temos pouca vegetação original, ou vegetação nativa, que ainda não tenha sido explorada pelo homem. Bom, inicialmente, nós vamos ver os tipos de floresta. Nós temos 3 tipos de floresta: as florestas equatoriais e tropicais, as florestas temperadas e subtropicais e as florestas boreais. As florestas equatoriais e tropicais, elas são áreas que estão mais próximas às regiões equatoriais, com altas temperaturas, tá? As florestas temperadas e subtropicais, elas estão em áreas de região de clima temperado, úmido, principalmente no hemisfério norte, né, onde existe uma inexistência, quase nenhuma existência de ser humano. E aí nós temos também as florestas boreais, aonde nós encontramos as conhecidas taigas ou florestas de coníferas. Normalmente estão em áreas de clima frio. E aí nós vamos agora ver cada um desses tipos de floresta. As florestas equatoriais e tropicais, ocorrem na América do Sul, na África, no Sudeste Asiático. Florestas como a floresta amazônica, que vem passando por um grande desmatamento devido exatamente ao processo da agropecuária, da exploração de madeira. É um tipo de floresta com uma grande diversidade de plantas e animais. Nós encontramos também as florestas temperadas ou subtropicais, que estão localizadas em áreas mais úmidas, como por exemplo, numa parte da Europa, no noroeste dos Estados Unidos e também em uma parte do Japão. Esses tipos de florestas temperadas, elas são protegidas em áreas de preservação ambiental, em parques, em reservas, porque também ao longo dos anos tem passado por um tipo de desmatamento. Importante saber que no período de inverno essas florestas tendem as suas folhas a cair e tornam-se diferentes umas das outras. São áreas normalmente onde o clima, determinadas épocas do ano está frio, outras determinadas épocas do ano também está quente. Já as florestas boreais, elas ficam em áreas onde o clima é mais frio. São as zonas temperadas dos países, né? Áreas como Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, são áreas muito mais frias. E aqui nós temos o exemplo, na imagem, dos tipos de florestas boreais, também conhecidas como taiga ou florestas de coníferas. Essas florestas, elas são muito utilizadas, seu plantio, para a extração da madeira, do qual se extrai a celulose para a fabricação do papel. O Canadá é um dos líderes em produção de celulose de papel do mundo. Os outros tipos de vegetação, como a vegetação mediterrânea, savana, pradarias, nós temos a vegetação mediterrânea em áreas costeiras do Mediterrâneo,
como nós estamos vendo aqui, a identificar pela cor, né? São áreas da qual a vegetação é mais esparsa, com arbustos, com plantas rasteiras. Temos também as savanas. No Brasil, as savanas são conhecidas como cerrado, já no continente africano como savana também. As pradarias, que são áreas de campos, né, são gramíneas. No Brasil nós temos os campos, os pampas gaúchos, mas se espalham em diversos lugares do mundo. As estepes, a vegetação de deserto, a vegetação de altitude e a tundra. As estepes são regiões semiáridas, onde as gramíneas, pequenos arbustos, distribuem-se de forma esparsa no solo. Então, assim, a gente vê em áreas mais semiáridas. Vegetação de deserto também, que se adapta ao clima seco, com pouca água, com vegetação que absorve a água, como cactos, alguns tipos de arbustos. Já a vegetação de altitude estão em áreas de maior altitude, de relevo mais alto, em montanhas, onde pode-se encontrar alguns tipos de florestas. E as tundras, normalmente em áreas, regiões polares, como a gente pode ver aqui em vinho, nessa área do mapa. São áreas extremamente frias. Bom, no Brasil, nós temos alguns tipos de vegetação que se diferenciam por conta da extensão territorial do território brasileiro. Então, nós temos a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. Nós temos a Mata Atlântica, que se estende em todo o litoral. Temos a zona dos cocais, que nós vamos estudar isso no próximo ano, que é uma área de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Nós temos as matas de araucária, localizada aqui no sul do Brasil. O cerrado, bem no centro do Brasil, no chamado Planalto Central Brasileiro. A caatinga, a única vegetação existente no semiárido nordestino, né, no sertão. O Pantanal, também existente no Brasil, uma característica só localizada no território brasileiro, com a grande biodiversidade. E as regiões litorâneas, áreas também litorâneas ao longo do litoral, cujo já foi bastante devastado. Bom, nós temos características de biomas. A diferença entre vegetação e bioma é que o bioma não só está voltado à vegetação, como também à fauna. Então nós temos a fauna, a flora, vários... É um ambiente com diversas espécies, com a grande biodiversidade. Então, em relação ao bioma brasileiro, eles caracterizam com os tipos de vegetação, como por exemplo, floresta amazônica, o bioma é a Amazônia. A caatinga no sertão nordestino, então nós temos aqui também a vegetação de caatinga. A Mata Atlântica, que se estende como bioma em todo o litoral e parte da região sul, ela também intercede entre a Mata Atlântica e também consideradas regiões litorâneas. Nós temos os pampas também na vegetação, os pampas gaúchos no sul do Brasil também são considerados pampas ou pradarias. E o Pantanal, que se estende entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, também considerado como Pantanal na vegetação. Então nós temos aqui a vegetação brasileira e os biomas brasileiros. Eles são muito importantes para que a gente possa saber esses tipos de vegetação e biomas existentes no Brasil, ok? Bem, por hoje, por essa aula, nós acabamos por aqui. Agora nós vamos ver aspectos importantes do tema 4 para preservarmos a forma de preservação e de manutenção desses tipos de vegetação no território brasileiro. Um grande abraço e até a próxima aula. Bem-vindos ao Olhar Geográfico. Nesta videoaula, veremos a distribuição geográfica das principais paisagens vegetais da Terra e as suas inter-relações com os diferentes tipos de climas. Então vamos lá. A tundra
é a formação vegetal rasteira típica das regiões polares, recobertas pelo gelo durante grande parte do ano. O desenvolvimento desta vegetação ocorre durante o verão, quando acontece o breve derretimento do gelo polar. Uma característica comum deste bioma é a presença de plantas como os musgos, pertencentes ao grupo das briófitas, que não apresentam flores, nem sementes ou caules, e líquens, adaptados a ambientes úmidos, sombreados e de baixas temperaturas. Já nas bordas polares, principalmente do hemisfério norte, surge a floresta boreal, também conhecida como taiga ou floresta de coníferas. Nestas áreas, ocorre a formação do clima frio, que possui maior luminosidade solar do que as áreas polares, e possibilita o surgimento de árvores, como pinheiros e abetos. Trata-se de uma floresta adaptada a baixas temperaturas, denominados de vegetação aciculifólia, ou seja, com forma de agulha. Os pinheiros possuem copas em forma de cone, com galhos inclinados para baixo, que dificultam o acúmulo da neve. Um aspecto muito diferente daqueles que caracterizam as florestas temperadas, localizadas de modo geral em regiões de latitudes médias, entre as zonas polares e tropicais da Terra. O desenvolvimento das florestas temperadas é influenciado pelo clima que recebe o mesmo nome, ou seja, o clima temperado, com temperaturas que podem oscilar de menos 4 graus Celsius durante o inverno a 18 graus Celsius no verão. As variações da temperatura e da umidade geraram a formação de vegetação caducifólia, ou seja, de folhas caducas, que caem durante o outono e o inverno. A perda das folhas permite que as árvores economizem energia durante o inverno e, ao mesmo tempo, garante a adubação natural do solo por meio da decomposição de sua própria folhagem. Partindo em direção à zona tropical, encontramos as florestas tropicais e equatoriais úmidas. Em função da baixa latitude, o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, favorecendo a formação de vegetações latifoliadas, isto é, de folhas largas, que absorvem grande quantidade de energia solar disponíveis na zona tropical. Por ser uma área de encontro entre massas de ar úmidas, a região equatorial é caracterizada pelos seus grandes índices de chuvas, influenciando inclusive na formação de vegetações aquáticas e na manutenção do aspecto esverdeado destas florestas ao longo do ano. Outras paisagens naturais típicas da zona tropical são as vegetações savânicas, como é o caso da Caatinga e do Cerrado brasileiro. Por apresentar verões chuvosos e invernos secos, o clima tropical possibilitou o surgimento de uma vegetação caracterizada por gramíneas, árvores médias e arbustos espaçados. De modo geral, suas plantas apresentam raízes profundas, que captam a água dos lençóis freáticos durante os períodos de seca. Além disso, muitas espécies apresentam galhos retorcidos com cascas grossas, que possibilitam a sua sobrevivência em eventuais incêndios. Outra vegetação muito interessante é a mediterrânea, localizada predominantemente nas áreas situadas junto ao mar Mediterrâneo e em regiões que apresentam condições climáticas semelhantes, com a ocorrência de verões secos e invernos chuvosos, próprios do clima mediterrâneo. Dentre as espécies vegetais mais comuns neste bioma são os maquis e os garrigues, compostos por arbustos, moitas e árvores de pequeno porte, como as oliveiras. De modo geral, a vegetação mediterrânea é constituída por espécies vegetais
pertencentes à família das esclerófilas, que apresentam folhagem dura adaptada a períodos de seca. Calcula-se que cerca de 1/3 da superfície dos continentes seja dominado pelas paisagens desérticas. São áreas com a predominância do clima árido, com a presença da vegetação xerófila, adaptadas à falta de água. Os cactos, por exemplo, armazenam a água e desenvolveram sistemas de espinhos no lugar das folhas, para reduzir a transpiração. Devemos lembrar que, além dos desertos quentes, como o Saara, existem também os desertos frios, como o de Gobi, no norte da China.